Meu nome é Clara de Capua, eu estou aqui para falar do livro Poemas da Minha Terra Tupi, da autora Mathé. A Mathé é uma autora francesa, ela nasceu em 1959, mas ela se mudou para o Brasil por volta dos anos 80. Ela é uma artista autodidata e inclusive se tornou uma aquarelista bastante premiada aqui no Brasil. Nas suas obras, ela costuma abordar culturas diferentes das ocidentais, culturas africanas, culturas indígenas. Inclusive, nesse livro, Poemas da Minha Terra Tupi, a cultura indígena é o tema bastante presente. A influência da cultura indígena no nosso dia a dia talvez seja mais presente do que imaginamos. No livro, nós somos convidados a revisitar um pouco dessa herança, especialmente no que diz respeito à linguagem. Através de um jogo sensível e instigante, a autora constrói poemas que utilizam vocábulos oriundos da língua indígena. Guri, Jassanã, Seriema, Jacaré, Jaraguá, esses são apenas alguns exemplos de palavras que permeiam o nosso vocabulário e, por consequência, os versos dessa obra. Tendo esse universo como pano de fundo, a autora constrói poesias que abordam temas importantes, como, por exemplo, a preservação da flora e da fauna nativa, ou mesmo a construção das grandes cidades e suas consequências na natureza. Dessa forma, ela convida o pequeno leitor a refletir sobre noções de ecologia, de pertencimento, de diversidade cultural e até mesmo de responsabilidade social. As ilustrações do livro, assinadas pela autora, conduzem o imaginário do pequeno leitor com grande sensibilidade, apresentando traços de grafismos indígenas que permeiam tanto as representações da natureza quanto as das grandes metrópoles. Escrita em versos que ora apresentam rimas, ora não, essa obra se configura como um valioso convite ao gênero poético. Por todas essas razões, Poemas da Minha Terra Tupi com certeza vai cativar o pequeno leitor, especialmente as crianças do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental 1. Mantiqueira. Cortina de prata escondendo o pico, pérolas de chuva encharcando o mato. Transborda o riacho, enche a cachoeira, vai pingando água dos olhos da mata. A serra que chora faz sorrir os sapos. É com esse poema que a Mathé abre o seu livro. Mas o curioso é que os poemas que se seguem, eles não obedecem a esse mesmo padrão. Em cada um deles, ela escolhe um número de versos, ela usa ou não o recurso da estrofe, o recurso da rima. Tudo isso com uma grande liberdade, cujo foco principal é, na verdade, conduzir o imaginário do leitor. E sempre utilizando essas palavras de origem tupi. No final do livro, ela traz ainda um glossário de palavras tupis. E aqui, para exemplificar, a mantiqueira, ela vai mais tarde dizer: serra escarpada que se estende por 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, vem de Amanti, chuva, e Iquiri, morada, o que quer dizer morada da chuva. A maneira como ela constrói esses poemas com bastante liberdade, com certeza contribui para o imaginário das crianças, que possivelmente vão se sentir estimuladas a também criar poesias, ao perceber que isso não é uma forma engessada, que isso não precisa necessariamente atender uma rima, isso não precisa necessariamente ter um formato esquematizado, né? Existe muita liberdade na poesia da Mathé. Os temas que a Mathé aborda no livro giram em torno da relação que o homem estabelece com o meio ao seu redor. Então, a gente vai encontrar poemas que falam, por exemplo, de fenômenos naturais, como a piracema, né, a subida dos peixes rio acima, ou mesmo de interferências que o homem faz na natureza e como isso traz consequências, às vezes catastróficas, né, tanto para os animais quanto para o próprio homem. E nessa relação, eu acho que ela planta uma semente de consciência social mesmo, de autoconsciência nas crianças, que com certeza vai ser muito valiosa, né, ao longo da vida. Por todas essas razões, eu acho que esse livro acaba plantando uma semente muito importante na formação da criança como sujeito, dando a chance para essa criança de refletir sobre o seu papel social, sobre o seu lugar no mundo, sobre a maneira como ela se relaciona com esse mundo. E isso com certeza é um legado que vai fazer diferença. Pensando agora em proposta de atividades,
Existem, acho que, 4 áreas de conhecimento que podem ser trabalhadas através desse livro. A língua portuguesa, a arte, a geografia e também o ensino religioso. Dentro da língua portuguesa, tem várias maneiras de se trabalhar esse livro. Tanto na oralidade, na leitura dos poemas, né, o que vai proporcionar um jogo de projeção vocal, um jogo de sonoridades, até de escuta e procura da rima, quando ela está lá. Também tem um outro dado importante que é legal, que é uma espécie de caça às palavras tupis que estão aí ao longo do livro todo e que não são apresentadas de cara como palavras tupis, mas elas também carregam uma sonoridade bem particular, que eu acho que conforme a criança for lendo, ela vai começando a ficar craque nesse jogo de identificar essas palavras. A própria pesquisa de vocabulário é super presente nesse livro, porque com certeza ele vai trazer palavras novas para essas crianças. Já levando um pouco mais adiante, a produção de texto é uma coisa que com certeza pode ser trabalhada, né? A criação de poesias e até jogando com essas palavras tupi ou não, jogando com as rimas ou não, que é uma atividade que as crianças podem fazer tanto individualmente quanto em grupos, com o professor. Aí a gente já vai até abrindo um pouco já, né, para o campo artístico. Pode ser uma atividade interessante experimentar realmente a criação de padrões indígenas, tanto dessa maneira mais abstrata ou até mesmo com o desafio de uma ilustração, por exemplo, para os poemas produzidos em sala de aula. No campo da geografia, eu acho que o que fica mais evidente, né, no livro é essa relação de tempo e espaço, né? Como a ação do homem interfere no espaço e modifica esse espaço, né? Então, como era um lugar antes, como ele ficou depois? O que você via numa paisagem antes, por exemplo, do desmatamento, da construção de uma fazenda, antes da construção de uma cidade? Como era o rio antes dessa cidade ser construída do lado dele? Né? Esse tipo de questionamento, eu acho que está latente durante toda a obra e é uma boa maneira de trabalhar um pouco esses temas dentro da geografia. Por fim, tem o tema do ensino religioso, que também pode ser abordado através desse livro. Tem um determinado poema que a autora faz referência ao Tupã, que ao pé da letra significa trovão, mas que tem um sentido de divindade dentro da cultura indígena. Então, é legal também trazer esse tema para as crianças, né? Como que é ver a divindade na natureza? Ainda dentro da área da língua portuguesa, é interessante ter uma abordagem do livro também como objeto, numa pré-leitura. Então, o que são as imagens que estão nessa capa desse livro? O que ele suscita? O que ele desperta de curiosidade, de tema? Por que as crianças acham que esse livro trata? Quais são as cores que estão lá, os objetos, os animais? Essa primeira entrada, assim, pode ser muito rica justamente para estimular essa leitura.